Olá, olá, que bom ter a sua companhia por aqui novamente. Seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos prosseguindo o nosso estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos concede a graça de entendermos aquilo que nós lemos e nos concede a graça de que essas palavras venham aos nossos corações e produzam transformações nas nossas vidas, Senhor. Nos esclarece o significado do texto sagrado e assim oramos em nome de Jesus. Amém. No finalzinho da nossa última reunião virtual, nosso último encontro aqui, bem no finalzinho, eu comentei com você que a divisão de capítulos e versos ela é artificial. Ela não é parte do texto sagrado. E o que aconteceu é que aquela pessoa que fez esse maravilhoso trabalho, imagina o trabalho de pegar a Bíblia e dividir em capítulo, né? É muita coisa. Quando essa pessoa fez isso, ela quebrou um raciocínio do apóstolo Paulo ao colocar o número 2 do capítulo 2. Então, eu tenho que dar uma breve retomada aqui, no finalzinho do 1, só para dar contexto, para a gente poder prosseguir aqui com o capítulo 2. No finalzinho do capítulo 1, o apóstolo Paulo estava falando que ele planejou uma viagem, ele ia de onde ele estava para a Macedônia, ia passar por Corinto na ida e na volta, e de lá ia para a Judéia, e acabou não indo. E ele então foi explicar, porque isso, é claro, gera um impacto negativo, né? Ele foi explicar por quê. Ele falou, olha, eu não sou pessoa de duas palavras, nem vocês, porque nós vivemos em Cristo é sim, sim, né? Não tem, o sim, é não, é um talvez, não. Ele falou, mas eu fiz uma coisa, eu deixei de visitar vocês, e aí o raciocínio que foi quebrado, né? Deixei de visitar vocês pro bem de vocês, porque eu não domino sobre a fé de vocês, e eu não queria causar tristeza para vocês. E aqui, então, a gente segue nesse mesmo raciocínio. Por isso resolvi não fazer outra visita, que causasse tristeza a vocês. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tem entristecido? Paulo trata esses irmãos aqui como amigos íntimos, como pessoas por quem ele se importa profundamente. Ele falou, eu vou aí para deixar vocês tristes, e aí acaba minha alegria, porque vocês são vocês que me alegram. Então eu não quero levar tristeza para vocês. Paulo aqui ele foi prudente. Nós precisamos aprender com esse exemplo. Não é porque a gente tem a razão que a gente deve agir. A sabedoria, ela é muito mais profunda e muito prudente. Muitas vezes você está certo. Os seus argumentos estão corretos. Você tem o direito de agir. Você pode ir lá e fazer. E você para e você pensa assim, será que se eu deixar de agir agora, eu não consigo um resultado ainda melhor? Será que se eu segurar minha mão nessa história, em vez de eu pegar aqui, já vou responder, será que em vez de eu ir lá, em vez de eu ligar, será que se eu der uma segurada agora, eu não consigo ainda fazer algo melhor? Isso é a prudência. É isso que Paulo fala aqui. Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Porque se eu os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tem entristecido? Escrevi como escrevi, aqui é a carta triste que eu mencionei no primeiro vídeo. Aliás, se você perdeu o primeiro vídeo dessa série, minha sugestão, em algum momento volte para ele. Ele deu todo o contexto, fala das 4 cartas aos Coríntios, das quais 2 estão na Bíblia. Aqui Paulo está citando a terceira carta, a carta triste que não está na Bíblia, de contos um apanhado. Volte lá em outro momento e aí você vai ter um contexto bem legal. Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Então Paulo resolve fazer o seguinte, em vez de eu ir lá, e eu ir lá com repreensão, com mão pesada, eu vou mandar uma carta para eles. E aí eles vão ter tempo de digerir essa carta. Eles vão ter tempo só entre eles, sem eu lá, sem a minha presença, para ler esse conteúdo, digerir, trabalhar, botar em prática. Olha a sabedoria de Paulo aqui, hein? Para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Então Paulo, ele está evitando algo que ele poderia fazer, que ele tinha direito de fazer.
Falou, não, eu vou fazer algo mais em prestações. Em vez de ele chegar lá com poder, né? Paulo era um homem muito poderoso, o poder do Espírito Santo. Em vez de ele chegar lá com essa força toda, ele manda uma carta na frente. Falou, aí quando eu for... Ele cancelou a viagem, falou, não vou, manda a carta. Aí quando eu for, não vai ser para tristeza. Essas coisas já vão estar digeridas. Aí eu posso avançar nessa conversa. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria. A alegria dessa renovação. Né? Então vai a carta triste, a carta que provoca, e aí vem o que depois? Vem a alegria. Porque, gente, depois da transformação vem a alegria. Pois eu escrevi com grande aflição e com angústia de coração e com muitas lágrimas. Não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Eu fiz uma comparação no outro vídeo e vou puxar para cá de novo. Eu acho que é essencial a gente fazer isso hoje. Olha ao seu redor e olha para o seu pastor. Você consegue imaginar o seu pastor e essa multidão de pastor, apóstolo, profeta, líder, patriarca, semideus, o que seja. Você consegue imaginar essas pessoas e até o seu líder olhando para pessoas que estão fazendo coisas erradas e ficar triste, e sofrer, e chorar porque vê essas pessoas numa rota de autodestruição? Você consegue imaginar essas pessoas, assim como Paulo, escrevendo uma carta de correção, com grande aflição e com angústia no coração e com muitas lágrimas, mas não para entristecer as pessoas, mas para que soubessem como é profundo o amor que ele sente por essas pessoas? Olhe quem você permite que pastoreie a sua vida. Muito cuidado com isso. Hoje é tempo de lobos disfarçados de ovelhas. Hoje é tempo de dominadores disfarçados de pastores. Cuidado com quem você permite que pastoreie a sua vida. Olhe para Paulo como exemplo. E se a coisa onde você está for um esquema de dominação, corre daí. Corre daí e procura uma igreja. Agora aqui tem uma seção que a gente tem uma dúvida. E você também vai ter a mesma dúvida que eu. E que outras pessoas que estão nesse texto. Quem é a pessoa de quem Paulo fala aqui? Agora que vem uma seção que existe considerável dúvida na literatura sobre quem é a pessoa a respeito de quem Paulo fala. Pode ser aquela pessoa que nós vimos em 1 Coríntios, que era um devasso, que era uma pessoa que praticava incesto, que tinha um relacionamento sexual com a mulher que era sua figura materna. Pode ser esse. Ou pode ser alguém que nós não sabemos quem é a pessoa, que era um opositor de Paulo, alguém que se colocava contra o ministério dele, porque por causa de outras coisas que aparecem na carta, nós não sabemos. Mas o conteúdo nós podemos pegar de maneira muito fácil e trazer para a gente. Então vamos lá? A partir do verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para não ser demasiadamente severo com todos vocês. Então veja que essa pessoa não é só tristeza para Paulo, essa pessoa é tristeza para a igreja. Seja um opositor, seja o devasso sexual. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Aquele lá, Paulo recomendou, olha, tirem ele da comunhão. E Paulo ainda falou, olha, eu não estou dizendo para vocês que vocês se afastem dos devassos, porque aí tinha que sair do mundo. Mas tem que se afastar de quem, se dizendo irmão, é devasso. Então ele já falou que já teve uma punição. A punição imposta pela maioria é suficiente. Nós não sabemos se aqui foi maioria porque uma parte discordou da punição ou se porque uma parte queria algo mais severo. Não sabemos. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo. Lembra que no capítulo 1 tinha muita fala sobre consolo? Olha aqui, ó. Vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo,
para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Paulo aqui também bota que a coisa tem um limite. Olha, aquela punição, que foi a exclusão da comunhão, ela já foi suficiente. Quer dizer o quê? Que essa pessoa já recebeu uma transformação. Então agora é hora de consolar essa pessoa, perdoar, receber de volta, para que não vire uma tristeza excessiva, para que a coisa não passe do ponto. Só vamos aqui lembrar, tá? Podemos pegar exemplos. Paulo teve um momento que ele foi confrontado pelo Senhor. E isso entristeceu ele, porque ele se percebeu como pecador, tanto que ele escrevia, né, que dos pecadores ele era o pior. E essa tristeza, ela levou ele ao arrependimento, que levou à vida. No caso de Judas, também foi confrontado pela sua consciência. A tristeza levou ele ao remorso, que leva à morte. E ele tirou a própria vida. Então é isso que Paulo não queria. Não, isso aqui tem que vir agora para arrependimento e perdão. Já teve arrependimento? Não deixa essa coisa passar do ponto. Acolhe de volta. Perdoa e recebe. Isso aqui é pra gente, tá? Você teve um problema com alguém. A pessoa já demonstrou, se arrependeu e pediu perdão. Reestabelece as relações, tá? Não fica você lá humilhando essa pessoa e pisando nela para que isso aprofunde essa tristeza e daqui a pouco essa pessoa entra em ruína emocional. Não faz isso não. Perdoa e acolhe, tá? Estou lhe falando de pessoa que já demonstrou frutos de arrependimento. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Porque mesmo a exclusão da comunidade foi um ato de amor. Se a gente for ler em 1 Coríntios, nós vamos ver que ali até a expressão forte que Paulo usou, né, entregá-lo a Satanás, quer dizer, bota esse cara para ser largado no mundão, era para essa pessoa ver o contraste da vida no mundo com a vida na igreja. E aí percebesse, olha o que eu perdi. Então era um gesto também de amor. Portanto, eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Então aqui a gente também, que é o ponto que a gente não sabe, né, qual das duas linhas que é. Se Paulo se refere à primeira carta de Coríntios, né, que a gente chama de 1 Coríntios, onde ele mandou excluir esse devasso, ou se ele está se referindo aqui à carta triste, onde talvez ele tenha mandado dar alguma punição, alguma exclusão para alguém que se opunha ao ensino apostólico. Mas ele fez isso com o propósito de saber se a igreja seria aprovada, se a igreja seria obediente à instrução apostólica. E foi. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma coisa para se perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vou voltar a explicar. Paulo coloca a Assembleia como soberana. Aqui é um exemplo para nós do porquê que o modelo correto de igreja é onde a Assembleia é soberana e a soberania não está na pessoa do pastor. Veja que Paulo, sim, como pastor, ele dá ordem. É para isso que nós escolhemos um pastor, para dirigir a comunidade. Mas ele coloca aqui, olha, existe uma soberania na Assembleia dos Santos, na comunidade. Vocês perdoaram? Eu perdoo também. A comunidade acolheu? Eu acolho também. Veja que a gente tem aqui algo muito diferente do que a gente está vendo hoje, mas muito dentro do ensino de Cristo. O que Cristo ensinou, Paulo aqui está levando em termos pastorais, que é o servir. Se vocês perdoaram alguém, eu também perdoei. E aquilo que perdoei, olha só, fala, se é que havia alguma coisa para perdoar. Não é que ele está duvidando que a pessoa fez algo errado, está estabelecido. Mas ele está colocando assim, olha, se vocês já perdoaram, está resolvido. Se é que eu tenho alguma coisa ainda para eu perdoar, né? Se é que eu ainda tenho uma participação nessa história aí, e ele tinha, claro, né? Ele está sendo aqui extremamente modesto e humilde. Ele fez isso, deu esse perdão na presença de Cristo, por amor à igreja. E ainda tem uma finalidade outra aqui, para que Satanás não tivesse vantagem. Veja que reter perdão, permanecer em discórdia, ter rancor, continuar humilhando uma pessoa que já demonstrou arrependimento, dá vantagem para Satanás.
Tem gente muito preocupada hoje, né, com, lá em tal lugar fizeram um rito demoníaco, e cuidado com a marca da roupa que você usa, porque é uma coisa do diabo, e cuidado com a música que você ouve. Sabe o que dá vantagem para o diabo? Falta de perdão. Olha aí. E Paulo fala mais, hein? Não ignoramos os seus ardis, as suas intenções. Ele não ignora o que Satanás está fazendo. Veja que a Bíblia não tem assim na Bíblia uma demonologia. A gente vê gente com muito ensino, com muita carga, com muita informação sobre os demônios, como é que age, como é que funciona, o lugar, o trono, a casta, a palavra que você dá, o rito, o gesto. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não ignora. Não ignoramos as suas intenções, não ignoramos os seus ardis. Mas não se perde aqui numa demonologia. Tá? Então não se perca você também. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Que Paulo, ele dá por encerrado esse momento ali sobre o perdão para o irmão pecador, e aqui vai contar um pouco aqui de um outro fato, né? Então ele estava em viagem, nós vimos isso lá em Atos, né? Todas aquelas voltas que Paulo deu. Quando chegou a Troade para pregar o Evangelho, ele ali percebeu, puxa, aqui Deus abriu uma porta, aqui está funcionando, aqui é um lugar que eu vou estabelecer uma comunidade. Ainda assim, veja que com essa alegria, com essa realização, faltou para Paulo um sossego no espírito. Por quê? Porque ele esperava ali encontrar Tito. Era essa a expectativa, eles tinham algum combinado ali, só que Tito não estava lá. Por isso, ele se despediu deles e partiu para a Macedônia. Eram tempos muito difíceis, comunicações escassas, o evangelho sendo perseguido, o evangelho é algo novo. Então ele foi para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então ele vai dar aqui vai falar de uma gratidão dele a Deus, né? E ele fala ele vai usar aqui uma expressão, né? uma metáfora agora do cheiro, né? Então ele dá graças a Deus, ele fala que Deus conduz ele vitoriosamente em Cristo, e por intermédio de Paulo e dos seus companheiros, em todos os lugares exala uma fragrância do conhecimento de Deus. Vamos lembrar que no modo de culto do Antigo Testamento, que apontava para o Novo, que apontava para Cristo, o cheiro era algo muito importante. Se menciona muito, por exemplo, o cheiro das ofertas queimando sobre o altar, mas também o cheiro do incenso, que era um preparo especial, uma receita sagrada para ser oferecido e que simbolizava ali, subindo a fumaça, simbolizava as orações dos santos que subiam para Deus. Então, cheiro, dentro do contexto religioso aqui, era algo muito familiar, algo muito importante para essas pessoas. E ele fala que em todo lugar, não é só no templo, não é só nas reuniões das comunidades, em todo lugar, Deus exala a fragrância, o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Em todo lugar, os discípulos são o cheiro de Cristo. Para estes, os que estão se perecendo, o cheiro de morte. E perecem por quê? Porque não querem. Porque não querem o Evangelho. Mas, para aqueles, para os que estão sendo salvos, fragrância de vida. Aí ele fala, mas quem está capacitado para tanto? Ele já respondeu antes, né? Que isso vem de Deus. É capacitação do Espírito Santo. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Veja que já naquela época tinha esse contraste, que ele fala ao contrário de muitos. Será que tem o contraste hoje? Tem, né? Tem. Então, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Esse negociar vem em dois aspectos. Um, são aqueles que, de fato, eles estão ali deixando de falar a verdade para receber algum lucro. Então, pessoas ligadas a governantes, normalmente, né, deixa de botar o dedo na ferida do governante para receber algum benefício com isso, né, deixa de ser
verdadeiro, e outros mesmo que vão lá e fazem assim. Vou dar um exemplo bem hipotético, eu estou inventando isso aqui, vozes da minha cabeça, tá? O sujeito vai numa cidade que não é a cidade dele e espalha outdoor por tudo, que vai ter uma grande reunião num estádio de futebol. E aí ele vai lá, né, investe uma grana, aparelho de som, tudo, equipe, monta, e vão pessoas lá que não são da religião dele, pessoas que vão de todas as religiões, porque estão lá muito entusiasmadas com aquela pessoa, e ele lá faz uma grande arrecadação. Aí fala, olha, uma oferta aqui para ajudar o missionário, né? Está negociando, ele está vendendo a palavra. Ele está fazendo aquilo com a finalidade de obter lucro. E tem gente que vai assim de cidade em cidade e vai enriquecendo, tá? Vai enriquecendo, enriquecendo, ao ponto de ter, sem ter profissão, fortunas, só tirando do povo de Deus. Então, Paulo, faz isso não, não faz isso não. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, sem segundo propósito, como homens enviados por Deus. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. E até a próxima!